Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma live. Nós vamos esperar uns minutinhos para deixar mais pessoas entrarem e já já iniciamos. Boa tarde mais uma vez. Nós só estamos esperando a sala encher um pouquinho mais para a gente começar a nossa live e em torno aí de uns 5 minutos nós vamos iniciar. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa já tradicional live trimestral aí, sempre com o nosso compromisso de trazer informações. Hoje o tema é sobre investimentos, então a gente pede aí para todos as dúvidas
as questões ligadas a investimentos que vocês enderecem aqui pelo chat. Se tiverem outras dúvidas mais gerais, a gente pede que encaminhem para o e-mail contato@prevbuyer. Nós vamos responder aí todas as perguntas que mandarem hoje pelo chat e vamos selecionar algumas perguntas para responder no final da live. Infelizmente, geralmente o volume de perguntas são bem grandes, então a gente não consegue endereçar todos aqui na nossa fala. Eu sou Rafael Santos, sou analista de investimentos e a gente está aqui hoje com o Guilherme Anversa, da XP. Eles são nossos parceiros aí na gestão dos investimentos, eles que cuidam aí, são os nosso braço direito aí na gestão dos nossos ativos. E vamos falar um pouco de cenário, vamos falar um pouco do que está acontecendo hoje com o mundo. Novamente, sempre com esse compromisso de trazer transparência para vocês, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. E sem mais delongas, Guilherme, a palavra está com você. E novamente, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem mandar que a gente vai tentar responder a todos. Legal, Rafael. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ellen. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que nós aqui da XP estamos vendo de cenário econômico, né? Vamos falar bastante de mundo. Acho que a gente vê o mundo nesse exato momento passando por uma trajetória de inflação muito alta, alguns eventos políticos acontecendo lá fora que até muitas vezes lembram um pouco do que a gente vive aqui no Brasil. Acho que é um tema importante aqui para a gente passar na nossa conversa. Mas antes de entrar em cenário, e aí agora já entrando na nossa apresentação, eu sempre gosto de trazer aqui para a nossa conversa alguns conceitos econômicos, alguns estudos que a gente faz aqui na XP, né? Perfil de investimento, o que fazer, como está posicionado, finanças comportamentais. Então, tem uma série de conceitos aqui que a gente gosta de estudar na XP. E hoje o conceito que eu queria compartilhar com vocês está ligado à decisão de escolher o perfil de investimentos. Aqui a gente fez um estudo para vocês. Hoje, aqui na XP, nós já estamos fazendo a gestão aqui em conjunto com o time de investimentos da Prevbuyer há mais ou menos 4 anos, tá? Então, há mais ou menos 4 anos a gente tem os 4 diferentes perfis de investimentos aqui rodando como alternativas de investimentos para vocês, né? O Leve 1 é o perfil aposentado, o perfil mais conservador. O Leve 4 é o que tem um horizonte mais longo, é o nosso perfil mais arrojado. E a gente queria compartilhar um estudo aqui que a gente fez para vocês. Então, aqui a gente pegou a performance em janelas semestrais. Então, pegamos aqui os 4 leves, dividimos aí nesses 4 anos alguns semestres. Então, pegamos os semestres e separamos, né? O semestre que o Leve 1 foi melhor, o Leve 4 foi melhor. Então, se a gente pegar o último semestre, né, considerando setembro a março, o Leve 1 teve a melhor performance, 6,14%. Se a gente voltar um tempo atrás, né, logo do começo da estratégia em 2019, o Leve 4 teve o melhor semestre aqui com 9,80%. E aí a gente fez um exercício, né, nos colocando no lugar dos participantes, né, no momento de muitas dúvidas, né, que acontecem na hora de definir qual o melhor perfil de investimentos para ter investido. A gente fez um exercício aqui para mostrar muitas vezes o que acontece, né? Olhar para trás, olhar a performance dos últimos 6 meses e definir essa performance recente como a sua decisão de investimentos. Então, a gente fez um estudo aqui que a gente pegou e analisou a performance do semestre anterior e o investidor, né, o participante que olhou essa performance do semestre anterior e selecionou o perfil com a melhor rentabilidade, ou seja, né, ele sempre foi indo atrás desse perfil que entregou a melhor rentabilidade no último semestre. Então, no slide seguinte aqui eu tenho a performance, né? Então, quem tinha essa bola de cristal e sabia, né, e viu a rentabilidade, né, e teve essa decisão de olhar para os últimos 6 meses e tomar a decisão de investimentos, esse investidor aqui que a gente chamou buyer comportamental, né, que está relacionado a finanças comportamentais, que eu vou comentar mais um pouquinho aqui à frente. Esse participante que fez esse vai e vem, né, perfil mais conservador, perfil mais arrojado, foi indo atrás dos perfis de investimentos, ele teve uma rentabilidade de 21,05% nessa janela de quase 4 anos, contra um CDI de 22,48%. Ou seja,
retorno positivo, né? Não perdeu dinheiro, não teve rentabilidade negativa, mas uma rentabilidade abaixo do CDI, do custo de oportunidade. O próximo slide a gente vai mostrar o participante que não fez nada. Então, o participante que há 4 anos atrás foi lá, escolheu o aposentado, o mais moderado, o médio moderado ou o perfil mais arrojado. O que aconteceria se ele tivesse não feito nada? Comprado esse perfil e carregado essa posição até agora. E vejam a diferença. Então, o participante que não fez que não caiu nas armadilhas que a gente chama, né, de olhar os últimos 6 meses para a tomada de decisão de investimentos, qualquer um deles teve uma rentabilidade melhor. Então, a decisão de se fazer uma vez esse movimento de escolher a sua carteira e carregar por um período longo de tempo, se mostrou a melhor decisão num período já longo de tempo que a gente tem de análise, né? O perfil mais conservador, o aposentado, 25% de retorno acumulado, que é acima dos 21%. O perfil mais moderado, 28%, o pouquinho mais 31%, e o perfil mais arrojado, 33%, também superando essa tentativa de acertar a janela e também o CDI. Então, queria trazer esses conceitos aqui que estão muito relacionados a finanças comportamentais. Então, aqui eu trago um pouco do valor da gestão de recursos, tá? Então, ter esse portfólio, né, isso serve para todos os levels, né, para os 4 perfis de investimentos, ter um time por trás, né, não é só o Guilherme, pelo contrário, são mais de 30 pessoas dedicadas a fazer a gestão dos recursos de vocês, e esse time de investimentos ele vai calibrando o risco ao longo do tempo, né, a gente vai aqui adotando algumas medidas de fazer mais proteção, ajustar as carteiras, né, de acordo com os seus determinados limites de risco. Isso é importante porque ele evita a gente cair em alguns conceitos aqui que a gente chama nas finanças comportamentais de algumas armadilhas, tá? E quais são essas armadilhas? A primeira delas aqui é a ancoragem. Então, a ancoragem é você se ancorar num número, né? Você se ancorar na rentabilidade do semestre anterior para tomada de decisão. Então, me ancorei o último semestre, a carteira 3, a carteira 4 teve determinado nível de rentabilidade, você ancora nesse número e toma a decisão de investimentos. Então, essa é uma armadilha comportamental que está por trás da decisão. A segunda armadilha é o viés de confirmação, né? O pensamento em grupo. Então, poxa, eu estou aqui no perfil que não foi tão bem no semestre passado, mas, poxa, meus amigos, meu colega de trabalho, poxa, o meu chefe, o meu analista, tá todo mundo aqui migrando para determinado perfil. Então, acaba tendo esse movimento de grupos, né? O grupo. Então, eu estou ouvindo o que as pessoas estão fazendo, mas não necessariamente a decisão do colega que está do seu lado, à sua frente, ou trabalhando agora de maneira virtual, é a melhor decisão para você, né? Então, cada indivíduo tem uma decisão de investimentos que é a mais adequada de acordo com o seu perfil de investimentos. Esse aqui que é um nome em inglês bonito, que é o framing, né? Você olhar uma determinada janela do tempo, né? Então, você olhar um período, né? Ou de bolsa caindo, ou de bolsa subindo, ou de juro muito alto, ou de juro muito baixo, né? Você olhar um período curto da história econômica do Brasil e usar isso para tomada de decisão. Então, isso é um viés comportamental que acaba influenciando e fazendo com que o investidor não tome a melhor decisão. E a aversão à perda, que eu diria que é talvez dos mais importantes aqui, que é realmente, e faz parte, né, de quem está investindo, né, não é uma linha reta, né, para qualquer um dos perfis, como a gente viu ali, tem oscilação ao longo do tempo, mas a aversão à perda, né, que é essa dor de você ter uma rentabilidade abaixo do CDI ou uma rentabilidade negativa por um período do tempo, influenciar a sua tomada de decisão. Tá? Então, a lista é longa, tá? Então são vários vieses comportamentais. Então, esse processo, né, de buscar esse evento que a gente está aqui agora para falar de economia, uma gestão profissional, toda a parte de conteúdo que tanto o Rafael e a Ellen geram para vocês, né, de materiais, estudos, o objetivo nosso está aqui exatamente para ajudá-los a não fazer aqui, não ter a carteira comportamental, né, tentar fazer esse exercício de olhar para trás, para o passado recente e montar um portfólio. Aqui são números, aqui é o fato. Né? Então, aqui a gente tem a carteira, né, o participante que tentou fazer esse timing de mercado versus quem delegou isso para a gestão, né, delegou isso para o seu determinado perfil de investimentos. Então, era essa a primeira, sempre eu gosto de trazer essa primeira parte da nossa conversa aqui trimestral para alguns conteúdos mais específicos, né, aqui sobre o mercado financeiro.
finanças comportamentais, tá? Isso são vieses, né? Esses vieses que eu comentei aqui são presentes em todos nós, tá? O desafio de todos nós como investidores é reconhecer que nós estamos sujeitos a esses vieses e, obviamente, tentar, de alguma forma, tomar decisão baseada mais em fatos e dados e não aos nossos vieses comportamentais. Indo para o mais importante aqui da nossa conversa hoje sobre cenário econômico, vou começar pela parte global, então vou dedicar aqui mais ou menos 10, 15 minutos para falar de mundo, antes da gente entrar em Brasil. E mundo, tá? Queria começar com essa pessoa aqui da foto, tá? Ele é conhecido como Jerome Powell, ele é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Uma pessoa super relevante, por incrível que pareça, tem muita influência nas nossas vidas aqui no Brasil, porque hoje, estruturalmente, né, os Estados Unidos é a grande reserva de valor do mundo, né? O dólar é uma moeda que é reserva de valor. As taxas de juros dos Estados Unidos, elas acabam trazendo influência para todas as taxas de juros ao redor do mundo, e a gente vive um momento onde esse senhor da foto aqui, o Jerome Powell, se encontra num enorme desafio, que é controlar a inflação. Aqui nós no Brasil, a gente é mais adaptado, né? A gente convive com inflação, né? Já conviveu com hiperinflação na década de 90, mas a gente já é habituado a conviver com um cenário, né, de juros mais altos e uma inflação mais forte. Essa não é a realidade dos Estados Unidos, né? Essa não é a realidade das economias desenvolvidas. O que a gente consegue observar, né, que desde o Covid, né, desde o período mais agudo ali em 2020, os bancos centrais dessas economias internacionais, eles têm convivido com um ambiente de inflação muito elevada. Então, o Jerome Powell, aqui, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tem um enorme desafio nas suas mãos, tá? Ele tem direcionado, né, a sua decisão de conduzir juros dos Estados Unidos em elevar juros, né? Então eles estão passando por um processo que ele já não viveu há muito tempo de alta de juros, né? Ele tem esse desafio de conseguir controlar a inflação. E daqui a pouquinho a gente vai ver os atuais níveis de inflação dos Estados Unidos. E a consequência, né, de você subir juros é que você está tentando dar um freio na economia, né? Você está tentando reduzir os estímulos econômicos para efetivamente conseguir ter impacto em reduzir essa inflação. Então, ele tem deixado bem claro aqui nessa segunda frase, né? Taxas de juros mais altas vão causar dor, né, para as famílias, para as empresas, com potencial alta de desemprego, potencial queda na questão do consumo. Então, os Estados Unidos têm esse desafio, né, de fazer com que a economia americana passe por um processo de desaceleração econômica e, através desse processo, né, de desaceleração econômica, a consequência disso pode ser uma recessão dos Estados Unidos. A gente acha que tem um caminho muito tá tudo se encaminhando para a gente conviver por um período de desaceleração e recessão nos Estados Unidos, exatamente para controlar a inflação. E aonde está a inflação, né? Qual que é o nível atual da inflação, né? A inflação nos Estados Unidos tem rodado aqui num patamar de 9%, tá? Que é um patamar parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil nos últimos 12, 18 meses, mas o que é muito distante da realidade deles, né? E aqui a gente trouxe um pouquinho do passado recente, mas a realidade de inflação dos Estados Unidos é uma realidade de inflação de 2%, tá? Na média, na última década. Então, nos últimos 10 anos, a inflação aqui no Brasil, que rodou na média entre 8% a 10%, né? O patamar hoje que se encontra a inflação dos Estados Unidos, essa inflação para o americano é uma inflação de 2% aí nos últimos anos. Então, eles têm um enorme desafio aqui pela frente de conseguir trazer essa trajetória de inflação para baixo, e para trazer essa inflação para baixo, né, no primeiro momento para mais perto de 4%, 5%, e no futuro, né, a partir de 2024, trazer essa inflação novamente para 2%, eles vão ter que subir mais juros, eles vão ter que adotar uma postura mais dura no processo de alta de juros na economia americana. Tá? Então, isso traz bastante incertezas no mercado. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho das consequências disso para a economia, mas eu diria que esse é um grande tema onde os grandes investidores, né, têm dedicado muito da sua atenção, dedicado muito a estudar
esse momento de juros nos Estados Unidos, esse momento de inflação e as consequências para os outros mercados, né? Porque à medida que Estados Unidos sobe juros, isso acaba impulsionando as outras economias ao redor do mundo a passarem por um momento, por um ciclo parecido de alta de juros. E a gente foi olhar um pouquinho o passado, tá? Aqui a gente foi olhar aqui a última vez que a gente tinha convivido com um nível tão elevado, né, de inflação, né, essa inflação que, mais uma vez, é um pouco do que a gente já está acostumado aqui no Brasil, mas o americano, a última vez que ele conviveu com um nível de inflação tão elevado, foi aqui entre os anos 70 e os anos 80. Então, há 40 anos, basicamente, o americano não estava acostumado a conviver com um cenário de inflação mais elevado. E em algum momento do tempo, tá, no final da década de 90, eles perderam um pouco do controle da inflação. Então, eles passaram por um período que eles tiveram que fazer um movimento muito alto de taxa de juros, né? Então, a taxa de juros aqui no Brasil atualmente é 13,75. Na década de 80, os Estados Unidos tiveram que levar sua taxa de juros para mais de 20% para conseguir controlar a inflação. Então, os desafios, né, e o que o Jeremy Powell, que é aquele senhor que eu mostrei para vocês na foto, né, tem agora para os próximos trimestres, né, para os próximos 12 meses, é exatamente não repetir esse erro do passado, né, não perder o controle da inflação e fazer com que eles tenham que passar por um processo mais duro de alta de juros. Tá? Então, eu sei que é um conceito aqui um pouquinho mais duro nessa questão de olhar mundo, mas ela é determinante para a gente aqui que está no dia a dia dos mandatos, dos leves aqui, né? Está muito essa nossa decisão, né? E é uma decisão acertada esse ano da gente adotar uma carteira mais conservadora. A gente tem corrido menos riscos, né? Adequado a cada um dos perfis de investimentos. A gente tem trabalhado ao longo de 2022 com uma postura mais cautelosa, com menos investimentos em ativos internacionais, com menos exposição a risco de maneira geral, exatamente porque a gente está bastante preocupado com esse cenário de juros dos Estados Unidos, bastante inflação. É esse aqui um tema determinante aqui nas nossas análises, né? Às vezes a gente vê a volatilidade da moeda, né? O real valoriza, o real deprecia. Em alguns momentos a gente acha que são por fatores internos, né, que é o Brasil que está determinando, né, o câmbio ir para 5,60 ou 5,20, essa volatilidade que a gente viu bastante nos últimos tempos, mas muito dessa volatilidade, dessa oscilação, está relacionado com os juros dos Estados Unidos e a efeitos globais. Aqui um pouco da consequência disso. Então, a partir do momento que o Banco Central passa, né, são 4 etapas, né, quando o Banco Central perde o controle da inflação, né, tem que subir mais juros, os juros saem do controle, tá? A inflação, as taxas de juros têm que subir, isso aumenta a volatilidade na renda fixa, né? Então os juros sobem, um pouco do cenário que a gente viu aqui no Brasil, né? Os juros saíram de 2% para 13,75%, então isso traz volatilidade da renda fixa, que é algo que a gente está convivendo aqui no Brasil nos últimos 18 meses. A moeda, né? As moedas também passam por uma volatilidade maior. Isso, por incrível que pareça, tem impactos no nosso dia a dia, né? Tem impactos nas economias reais. Um investidor, né? Um empresário que está pensando em investir numa fábrica, ele pensa 2 vezes na hora de fazer esse investimento, porque ele está preocupado com a taxa de juros. Juros muito altos, talvez não seja tão interessante investir numa fábrica. Nós, né, como pessoas físicas, né, quem está comprando, pensando em, por exemplo, em investir num imóvel, né, comprar um apartamento, fica mais na dúvida com esse cenário de juros mais elevados num eventual financiamento. Então, está tudo conectado, tá? Juros dos Estados Unidos, tem mais volatilidade na renda fixa, a moeda oscila demais, isso traz impactos aqui no nosso dia a dia, na economia real, tá? E para não falar que só temos um problema aqui, na verdade o problema global é um pouquinho mais amplo, nós temos os enormes desafios na Europa, toda a questão geopolítica, a relação Rússia e Ucrânia ainda muito distantes, né, de uma resolução. Então todos esses desafios, né, Estados Unidos subindo juros, um cenário de inflação, uma questão geopolítica na Europa de enorme incerteza, né? Então quando a gente olha os dados econômicos na Europa, né, preço de energia elétrica, a gente trouxe aqui um caso da Alemanha, vejam a magnitude da elevação dos custos de energia elétrica na Alemanha, tá? Essa é uma realidade para a Europa como um todo, né? Toda essa questão da dependência
da importação de energias, energias da Rússia ou outras regiões próximas, tem gerado uma elevada alta nos preços de energia do consumidor final, e a consequência disso, tá, que a inflação na Europa também está bem acima do que eles estavam acostumados a trabalhar anteriormente, né? Então, quando a gente olha a inflação na Europa, também está bem acima do que foi a inflação na última década, uma inflação hoje que está também bem próxima aí dos 10%. Então, Estados Unidos com inflação alta, Europa com inflação alta, cenário geopolítico incerto, são vários eventos ao redor do mundo de incerteza que, mais uma vez, reforçam, isso vale para todos, né, de acordo, obviamente, com o nível de orçamento de risco que cada um dos perfis de investimentos tem aqui, tem reforçado o nosso ponto de vista aqui de alocação de bastante cautela. São portfólios que têm investido mais em renda fixa aqui no Brasil, que têm investido um pouquinho mais no mercado de crédito privado, têm investido em algumas teses exatamente para se proteger desse cenário de mais inflação. Então, nós temos alguns investimentos nas estratégias de multimercados, tá? Isso vale para o leve de 2 a 4, né, até 10 anos e acima de 20 anos, que se beneficiam desse ambiente de mais inflação e mais juros. Então, a gente tem um pedaço aqui importante dos nossos investimentos que, exatamente para esse ambiente de enorme incerteza de inflação no mundo e mais juros, eles ajudam a proteger, e tem funcionado bastante agora nesse 2022, exatamente para esse cenário de mais inflação nos Estados Unidos e no mundo. E aí as consequências, né, desse cenário é que, por incrível que pareça, os mercados desenvolvidos têm se comportado de uma maneira mais parecida com os mercados emergentes, né? O caso mais recente aqui foi o caso do Reino Unido. O Reino Unido também passou por uma enorme incerteza dos dois campos, né, econômico e político. Então, a economia britânica, através de um pacote que eles fizeram de mais gastos, né, aumentar os gastos na economia do Reino Unido, isso gerou uma enorme incerteza dos mercados, porque o Reino Unido também passa por um ambiente de inflação mais alta, aproximadamente 10%. Então, isso impactou em mais juros na economia. Isso fez com que a moeda, né, a Libra, passasse por uma desvalorização muito forte. Então, a moeda do Reino Unido perdeu bastante valor nos últimos tempos. E a consequência de tudo isso aconteceu hoje, né? A primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, ela assumiu há 45 dias atrás e hoje ela anunciou, né, ela fez o pedido de renúncia, né, ela renunciou ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido. Então, mais uma vez, né, a gente começa a ver aqui muitos mercados desenvolvidos, né, se comportando como emergentes, né? Juros altos, inflação, incerteza política, mais gastos. Então, todo esse kit, né, que a gente, mais uma vez, está habituado a conviver aqui no Brasil, está se tornando uma realidade em economias desenvolvidas, e isso requer bastante cautela aqui nesse nosso cenário de investimentos. Existe uma série de consequências, né, do ambiente pós-Covid, né? Então, por que isso está acontecendo, né? Acho que a dúvida é essa, né? Poxa, por que nós estamos vivendo com um cenário de inflação tão alta, tá? São duas grandes questões, né? É um pouco do que a gente já conversou em outras oportunidades, né? O choque de oferta que a gente viu, então, a questão dos chips, né, a questão dos carros usados, né, quem comprou carro e foi vender seu carro usado aí nos últimos meses, no último ano, praticamente vendeu pelo mesmo preço que comprou há 2, 3 anos atrás. Então, a gente passou por um período de choque de oferta muito grande que fez com que isso impactasse a inflação. A guerra trouxe também consequências no preço dos alimentos, né, preço de alimentos, energia elétrica nas alturas, e somado a tudo isso, a gente teve aqui um aumento muito grande, tá? Isso aqui é o gasto dos governos, né? São os governos que ampliaram aí os seus pacotes de gastos, né? Aumentando o seu grau de endividamento. Então, essa somatória de eventos, né? A questão dos chips, a questão de energia, a questão dos gastos do governo, trouxeram essa consequência para o mundo de um cenário de inflação mais elevada nas mais diferentes economias, tá?
E para fechar de mundo, antes de entrar no Brasil, né, e tentar não ser tão catastrófico, né, também a ideia não é ser profetizar o apocalipse aqui, pelo contrário, mas mostrar os fatores que estão determinando a nossa cautela aqui como investidores, mas a gente já começa a ver algum tipo de melhora, tá? Alguns indicadores aqui que aconteceram, né? A questão dos fretes, a questão de preços de commodities, a gente já começa aqui, vejo que a gente já começa a ver alguma acomodação. Não voltou ainda, né, para a realidade que a gente viveu lá em 2018, 2019, né, para o cenário pré-Covid, mas a gente já vê alguma acomodação em todos os choques de oferta que a gente viveu. Então, o cenário aqui é um cenário ainda de muita cautela, mas a gente já começa a visualizar uma acomodação da inflação global num patamar ainda elevado, que requer atenção, que requer a gente acompanhar aquele senhor da foto, né, o Jerome Powell, e como ele vai atuar nos próximos meses na política de juros dos Estados Unidos. Mas as coisas aos poucos parecem que começam a dar sinais de alguma melhora. Indo para a parte mais fácil aqui da nossa conversa, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Brasil. O Brasil tem algumas boas notícias de curto prazo para passar para vocês. A gente tem alguns desafios que eu vou deixar para o final. A gente tem desafios aqui estruturais do nosso país, mas o curto prazo, né, a nossa foto aqui de curto prazo aqui não é uma foto tão ruim, pelo contrário. Aqui a gente trouxe o movimento de juros, né? Então vejam que o Banco Central aqui no Brasil ele se antecipou em trazer essa taxa de juros para 13,75. Então a gente começou a subir juros no Brasil lá em março de 2021. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa deixaram juros parados, muito próximos a zero. Então, esse trabalho de alta de juros que a gente conversou nessa primeira parte da conversa, né, dos Estados Unidos subirem juros, o Brasil já fez isso. E o Brasil já fez isso há bastante tempo. O Brasil começou a fazer isso em março de 2021. E a consequência disso, né, a gente começa a observar já agora nos últimos meses. Né? A gente viu nos últimos 3 meses de desinflação, uma inflação, né, o Brasil passando por um processo de deflação, na verdade, né, uma inflação negativa por 3 meses consecutivos. Então, quando a gente olha o acumulado da inflação aqui no Brasil, hoje a gente tem um acumulado de inflação menor do que a zona do euro dos Estados Unidos, um acumulado aqui de inflação de 7,2%. Então, um pouco do trabalho que foi feito pelo Banco Central aqui no Brasil no ano passado, a gente começa a colher os frutos agora nesses últimos meses de 2022, e o Brasil já começa a passar por um período de acomodação de inflação, né? O ano passado foi um ano bem duro de inflação, né? A gente conversou bastante no início desse ano, no final do ano passado, a questão de uma taxa de juros muito baixa por uma inflação muito alta. A realidade é que a gente acomodou isso para esse ano, né? Então, esse ano nós isso se inverteu, né? A gente está falando de uma taxa de juros muito alta por uma inflação que começa a se acomodar, e os bancos centrais lá fora com um enorme desafio, né? Os juros nos Estados Unidos estão em 3,13%, então com uma inflação aqui de 8,3%, e os juros na Europa estão em 0,75% por uma inflação de 10%. Então, vejo um enorme desafio que eles têm à frente aqui para conseguir ancorar, né, trazer de volta as expectativas de inflação e o quanto o Brasil fez esse movimento à frente. Então, por mais que a inflação tenha durado mais tempo do que o imaginado, né, ela começa a dar sinais muito fortes de acomodação. Então, a gente já começa a projetar agora para 2023, a gente conseguir vislumbrar uma inflação de 5% para o final do ano que vem. Então, num cenário mais positivo, né? Então, quando a gente olha os diferentes indicadores aqui de mercado, tem um indicador aqui que ainda está num patamar mais elevado aqui, que é a questão de serviços, né? Então, nós aqui, brasileiros, o brasileiro, de maneira geral, tem pagado um pouquinho mais para viajar, num restaurante, num shopping. Então, a inflação de serviços, quando a gente compara com todas as outras, ela tem permanecido num patamar mais elevado. Mas quando a gente olha os demais indicadores de inflação, a gente vê aqui uma acomodação, a inflação passando por esse período de queda.
E, ao mesmo tempo, o PIB, né, o nosso crescimento aqui no Brasil tem surpreendido. No início do ano, quando a gente projetava crescimento do Brasil, a gente projetava um crescimento ali entre 0% e 1%, né? Até conversando com grandes economistas do Brasil, em algum momento chegou-se a cogitar uma recessão no Brasil agora em 2022, e a realidade é completamente distinta. Um Brasil que deve crescer algo em torno de 2,7%, 3% agora em 2022. Não deve repetir esse crescimento para o ano que vem, segundo o Focus aqui, a projeção é de 0,53% para o ano que vem. E muito desse crescimento tem sido exatamente puxado, né, pelo setor de serviços, né? As pessoas consumindo mais contratações, né? Os hotéis, os restaurantes, supermercados contratam mais profissionais. Então, isso tem mantido, né, tem ajudado a manter a economia aqui no Brasil mais aquecida, tá? E aqui, né, agora da foto, né, a gente trouxe duas fotos, né, a primeira é do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, esse é o Roberto Campos Neto, ele é o presidente do Banco Central aqui do Brasil, tá? E ele tem adotado aqui um discurso bem duro, né, que a gente reforça aqui, né, ele tem, apesar dessa inflação aqui no Brasil tá passando por uma queda, né, tá passando por uma acomodação num patamar mais baixo, ele tem reforçado essa visão mais conservadora, exatamente porque ele também não quer repetir o erro ali das décadas passadas, né? O erro de outras políticas monetárias de começar a cortar juros demais e a inflação perder um pouco do controle das expectativas de inflação aqui no Brasil. Então, ele tem deixado bem claro aqui, né, que ele vai ser dependente de dados. Ele tem feito algumas reflexões aqui de que realmente ele deve manter essa taxa de juros por um período bastante longo, num patamar mais elevado. A gente pode começar a discutir eventuais quedas de juros a partir do segundo semestre do ano que vem, mas isso vai depender muito de como os mercados desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, se comportarem agora até o final do ano. E para fechar, né, acho que a discussão de mais médio longo prazo, né, num período aí às vésperas de uma eleição, né, daqui a 2 semanas, né, e aí antes de entrar nessa questão de risco fiscal e do evento político que a gente tem daqui a 2 semanas, nós aqui como gestores de investimentos, né, o nosso trabalho aqui não é emitir nenhum tipo de opinião sobre nenhum candidato, não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito aqui é analisar os dados e tomar a melhor decisão de investimentos, né, e buscar montar um portfólio mais protegido, né, para o que a gente está observando aqui no cenário global. E aí, quais são duas análises que a gente tem aqui sobre o cenário de curto e médio prazo, né? O primeiro, o resultado da eleição, essa disputa mais acirrada, tem o lado ruim, que é a questão de polarização, né? Essa polarização nessa questão nunca é muito bom, mas, por outro lado, ele faz com que ambos os candidatos, né, ambos as possibilidades, tentem buscar mais o eleitor de centro, né? Tentem caminhar para uma política mais voltada aí ao eleitor de centro, o que acaba sendo positivo, essa direção acaba sendo positiva no curto prazo. E aí, indo para o longo prazo, né, para o médio prazo, que é o que influencia aqui as nossas decisões de investimentos, é um grande ponto de interrogação que a gente tem a respeito do risco fiscal aqui no Brasil, tá? E esse risco fiscal, ele é reforçado porque o Brasil precisa, a partir de 2023, né, passar por um ajuste, né, passar por uma reforma tributária, ajustes fiscais, né, quais vão ser os disciplinadores de gastos do Brasil, né? O Brasil é um país que gasta muito, gasta mal, infelizmente. Então, tem uma série de coisas que precisam melhorar a partir de 2023, e aí a gente tem monitorado ainda mais, ainda em fase de acompanhamento, o que pode ser 2023 e os desafios que, independente de quem sentar na cadeira, vai enfrentar a partir do ano que vem. A gente vai precisar ter um arcabouço fiscal muito claro, a questão de controles de gastos e a sustentabilidade da dívida aqui no Brasil são temas muito importantes aqui para quem está no dia a dia, no dia a dia de investimentos, né? Você combinar um controle de gastos com reformas
uma reforma administrativa, uma reforma tributária, elas são fundamentais para aumentar o crescimento potencial do Brasil, e é isso que a gente está olhando aqui, tá? Como gestores de recursos, o nosso trabalho é identificar, a partir do momento que a gente tiver a definição política definida aqui no Brasil, e tentar identificar se essas reformas estruturantes, esse arcabouço fiscal será respeitado, e isso pode ter um impacto muito positivo aqui em crescimento da nossa economia. Mas, para fechar e aqui abrir para perguntas, acho que a mensagem que eu queria passar final, antes da gente abrir para perguntas, é um mundo ainda de muita incerteza, muitas dúvidas a respeito da política de juros nos Estados Unidos, essa questão de inflação, como a gente viu, a inflação acumulada dos Estados Unidos e na Europa está maior do que aqui no Brasil, então o mercado tem trabalhado com um nível de preocupação maior nessa questão de juros, inflação e uma potencial recessão nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a foto, de curto prazo é uma foto menor, então o Brasil está conseguindo controlar a inflação, está conseguindo passar por um processo de recuperação de crescimento econômica, mas nós temos os desafios de médio prazo que vão ser muito importantes para a gente observar, e vamos conversar bastante sobre eles a partir do ano que vem, à medida que a gente tiver a definição política mais clara, a gente vai estar estudando quais vão ser os próximos passos aqui para o Brasil para os próximos anos, tá? Acho que era essa primeira parte, e agora primeiro agradecer a atenção de todos e abrir aqui para perguntas. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado aí pelas suas explanações. Nós tivemos duas perguntas aqui. Primeiro, a do Alisson. Eu acho que você até já respondeu aí na sua fala. Ele perguntou: você acha que os juros tendem a cair nos próximos meses? Arriscaria quanto? Então vamos lá, 2 juros, tá? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos a gente acha que eles vão passar ainda por um processo ainda de alta de juros, potencialmente aí uma taxa de juros terminal entre 4,5% e 5%, o que é bastante para uma economia desenvolvida. E aqui no Brasil, a perspectiva é da gente começar a ver potencialmente um cenário de juros mais baixo a partir do segundo semestre do ano que vem, mas ainda assim um juros elevado, tá? A gente está trabalhando aqui com um range de taxa Selic terminal de 10, 11% para o ano que vem, ainda que é um patamar bastante elevado, mas só do mercado começar a ver essa possibilidade de acomodação de juros, isso pode ser bastante positivo para ativos de risco. Não significa que a gente está aumentando o orçamento de risco que a gente tem nos perfis agora, pelo contrário, a gente está respeitando muito esse cenário global bastante incerto, mas à medida que a gente passar por algum tipo de acomodação lá fora, essa nuvem mais complicada, de mais dúvida lá fora passar, e aqui no Brasil a gente começar a enxergar esse teu ponto, de potenciais quedas de juros, isso tende a ser bastante positivo para ativos de risco de maneira geral, e é exatamente onde a gente vai provavelmente começar a olhar outros mercados aqui para investir. Legal. E aí, traduzindo um pouco, esses ativos de risco, principalmente ações brasileiras, mas também aí os multimercados e esses ativos que tendem a gerar mais retorno ao longo do tempo. Isso. Tivemos uma outra pergunta aí, também relacionada com juros, principalmente com essa diferença entre juros brasileiros e americanos, e então a pergunta foi: a renda fixa no mercado americano não pode se tornar atrativa a ponto de provocar uma fuga de investimentos da B3, a Bolsa Brasileira? Ou o Banco Central do Brasil pode intervir, mantendo essa taxa atual, a fim de evitar esse momento? Foi uma pergunta bem interessante, tá? Esse é um ponto bem interessante, Porque à medida que os Estados Unidos sobem juros, e eles são um país da reserva de valor, tem a moeda de reserva de valor, isso acaba atraindo investidores, Isso acaba fazendo com que investidores ao redor do mundo busquem essa renda fixa, que acaba sendo essa renda fixa americana, que é um porto seguro do mundo, para investir lá fora, para investir na economia americana. O Brasil passa por um período bastante particular em relação ao mundo, tá? Em outros momentos, eu diria que esse risco aqui do Brasil passar por um período de retirada de investidores, de fluxo de investidores estrangeiros, os riscos já foram maiores. Mas nesse exato momento, o Brasil, como um país emergente, a gente teve reunião do FMI na semana passada, o Brasil passa por um período particular, Geograficamente, nós estamos distantes da guerra, Nós somos países exportadores de petróleo, num ambiente onde o petróleo está bastante elevado,
E já fizemos, né, como a gente viu um daqueles últimos slides, o processo de elevação de juros. Então, esse próprio nível de juros do Brasil em 13,75 e essas condições aqui particulares que a economia brasileira tem vivenciado em relação a outras economias emergentes, fazem com que o Brasil vire um certo porto seguro, né, de um país que não tem questões de conflito geopolítico, um país que é exportador de commodities. Isso, de certa forma, acaba favorecendo e atraindo capital. Tá? Então, o nosso cenário base aqui é que esse movimento de juros nos Estados Unidos ele não vai ser suficiente para a gente ver um movimento mais forte aqui de saída de capital. Pelo contrário, né, a nossa condição de juros atual e a nossa situação atual permitem que o investidor global, né, vamos imaginar que nós somos um investidor que podemos investir em vários países emergentes, né? Será que a gente vai investir na Rússia, que está passando em guerra, ou algum país do leste europeu que também está mais próximo da confusão, ou em Ásia, né? A China ainda está adotando já tem passado por um período mais conturbado aí na questão do controle do Covid. Então, o Brasil acaba sendo, para esse investidor global, um certo porto seguro. Então, a gente tem uma visão até mais otimista aí de como o mundo tem olhado o Brasil nesse momento. Perfeito. Aí uma outra pergunta ligada a essa parte mais do fiscal, né? É possível uma continuidade do Auxílio Brasil com o aumento de consumo levar a um alongamento da proteção do aumento da taxa de juros maior do que o estimado? Sim, o Auxílio Brasil, né, ele é necessário, né, para conseguir ajudar uma parcela da população que infelizmente foi muito afetada, né, pela questão do Covid, né, pelo que a gente viveu nos últimos 2 anos. Mas esse Auxílio Brasil tem que vir combinado com aquele último slide ali, que é a responsabilidade fiscal. Então, à medida que você mantém o auxílio, mas passa uma sinalização positiva na questão de gastos, que é o nosso cenário base, isso faz com que a taxa de juros passe por um período de acomodação. E agora, se for o ponto da pergunta, né, se for o contrário, né, mais gastos, aumentar o Auxílio Brasil, isso não vier acompanhado de uma agenda de responsabilidade aqui no Brasil, a gente pode passar por um período mais longo de juros mais altos aqui no Brasil. Isso pode fazer com que as expectativas de taxa de juros elas permaneçam mais elevadas por um período mais longo. E aí eu não estou falando só dessa taxa de juros que a gente consegue enxergar aqui de curto prazo, tá? Aí a taxa de juros aqui no Brasil ela tem diferentes vencimentos, né? A gente consegue olhar como os juros no Brasil está precificado em períodos mais longos. O que a gente vai observar é esse preço dos juros no Brasil mais longo, né, projetando o futuro, eles começarem a refletir um ambiente de juros mais elevados nos próximos anos aqui no Brasil. Então é uma consequência, tá? Pode ser uma consequência, por isso por isso essa questão, né, da agenda fiscal do Brasil a partir de 2023 é tão importante para a gente voltar a definir se a gente vai aumentar ou reduzir riscos nas carteiras a partir de 2023. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela sua explanação, sempre muito boa. A gente aqui não temos mais perguntas, ficamos muito felizes com as perguntas de muito alta qualidade. Novamente, gostaria de agradecer aqui a apresentação do Guilherme, nos botar à disponibilidade a qualquer dúvida que vocês tenham sobre investimentos, podem nos procurar nos nossos canais de atendimento, no contato@prevbayer.com.br. Nós também postamos aí mensalmente as lâminas e os nossos textos que conversam um pouco com essa fala do Guilherme, né, que trazem aí mensalmente um posicionamento para vocês sobre o cenário e também sobre os nossos investimentos mais especificamente. E muito obrigado à participação de todos novamente e os canais estão abertos para todos. Uma boa tarde, obrigado pela participação de todos. Aqui a gente fica à disposição e nos vemos na próxima live.